Então, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos aqui ao espaço do Baixo Alentejo, aqui nesta Ovibeja. Vamos entrar no último dia. Tem sido uma maratona e ainda ontem tivemos aqui mais de 20 grupos a cantar em simultâneo no âmbito do comboio digital, do comboio do Cante. O digital passamos agora aqui para o arquivo digital do Cante e acho que faz hoje um ano que apresentámos este projeto aqui na Ovibeja. É um projeto, um desafio que nos foi lançado à comunidade intermunicipal e que nós respondemos afirmativamente e que no fundo tem como objetivo fazer uma recolha da história dos grupos corais e da história do cante no território do Alentejo, em especial aqui neste caso do Baixo Alentejo. E é uma recolha que não é apenas de som e de imagem em movimento, mas também tem mais uma recolha de documentos e de um conjunto de fotografias e de cartazes, de evidências da história do cante, porque é uma história muito bonita do nosso território e achamos também que este 10º aniversário do reconhecimento do cante enquanto património imaterial, cultural e imaterial da Unesco seria, de facto, uma boa altura para tentarmos fazer aqui esta compilação e para isso aderimos desde o início ao projeto. Eu recordo que também hoje, a partir das 14 horas, aqui no palco do Baixo Alentejo, teremos aqui um conjunto de grupos corais e que irão, até ao fim da tarde, atuar aqui neste palco e, portanto, também desafiamos-los a participarem aqui connosco a partir das 2 da tarde. E agora passava já de imediato a palavra ao Florencio, que tem sido aqui um dos pivôs deste projeto. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Apesar de ser um dia difícil, porque já é o último e haver já aqui algum cansaço natural por parte daqueles todos que estão aqui a trabalhar, não deixa de ser também mais um dia de Ovibeja, esta feira e este certame que é uma referência no plano nacional e até internacional na promoção daquilo que se faz de melhor no nosso Alentejo e que se mostra uma das nossas maiores riquezas, que é as pessoas, o que somos, o que sentimos e, sobretudo, e também aquilo que fazemos por esta região diariamente. Há um ano atrás, precisamente há um ano, no dia 4 de maio, lançámos aqui a plataforma do Arquivo Digital do Cante, um projeto que desde a primeira hora teve o apoio da Simbal e teve também o apoio científico do CIDEUS, um centro de investigação da Universidade de Évora, e desde então temos vindo a trabalhar em papéis velhos. Eu costumo dizer que a gente somos um bocadinho aqueles senhores que não somos ratos de biblioteca, somos ratos de arquivos, em que andamos constantemente a mexer em papéis cheios de pó, velhos, antigos, mas que estão cheios de história para contar. Quando falamos do cante, tal qual como o conhecemos, um conjunto de homens, maioritariamente perfilados de determinada forma, trajados de determinada forma, estamos a falar de um produto turistificado, ou seja, estamos a falar de algo que foi transporte da nossa região de matriz para se levar a Lisboa e mostrar como era e como se cantava na nossa região. Isto assusta um bocadinho. Mas a verdade é que, independentemente deste processo de turistificação do cante, a verdade é que se ele não tivesse existido, muitas daquelas que são as nossas modas e que ainda hoje proliferam, teriam-se perdido no tempo. Seriam, se calhar, alguns restavam, se calhar, em alguns daqueles papelinhos onde nós mexemos, ou nem por isso. E é aqui que começa o objetivo do Arquivo do Cante. Onde estão os papéis? Quais são os papéis que existem? E a partir daqui contar esta história, a história dos grupos, que também se cruza naturalmente com a história do próprio cante enquanto prática cultural existente, enraizada nas comunidades e nos territórios. Portanto, dizia, este projeto tem exatamente um ano, foi mesmo no dia 4 de maio, e tem tido este objetivo de transpor para o digital todo e qualquer papelinho que nós vamos encontrando que tenha relações com o cante e com os grupos de cante. Ou seja, vamos passar a contar a história do cante pela própria história dos grupos que foram fazendo o cante e valorizando o cante ao longo deste quase um século. Este tem sido um projeto que parte com o apoio da Simbal e do CIDEUS, como dizia, mas não partimos sozinhos.
Este projeto que foi aprovado por unanimidade na Cimbal, portanto, com o apoio de todos os municípios, tem estado a ser implementado sobretudo no Baixo Alentejo, é daqui que parte a origem do Arquivo Digital do Canto e parte também com o apoio da CCDR, com o apoio do Museu do Canto Alentejano, incondicional também desde a primeira hora, do Observatório do Canto e do Centro de Documentação do Canto de Castro Verde, do projeto da música à portuguesa à gostar dela própria, e aqui temos uma parceria com vista a que não tínhamos só os papéis, mas tínhamos registros vídeo e áudio a partir deste projeto, portanto trabalhamos em cooperação, da Federação de Folclore Português, que nasceu em 1977, e da própria Fundação, fizeram parte de grupos corais, e da Associação de Folcloristas do Alto Alentejo, que agrega todos os grupos de folclore do Alto Alentejo, sobretudo dos distritos de Évora e Porto Alegre. Ao longo deste tempo, e dizia, o projeto nasce a partir daqui. E, portanto, a partir deste mapa, nós conseguimos perceber um bocadinho do alcance que tem sido do Arquivo Digital do Canto. Conseguimos chegar já aos arquivos de grupos sediados nestas localidades. Aliás, até já são algumas mais, já precisamos fazer ali uma pequena atualização, mas a verdade é que tem sido este território que nós temos varrido, digamos assim, à procura de papéis e de fotografias. Papéis, fotografias e não só, histórias também. E isto acaba por ser muito interessante porque nós, no princípio, tínhamos a ideia de ir ao encontro dos grupos de canto alentejano que estão em atividade. E muitos dos grupos que entretanto pararam a sua atividade têm-nos feito chegar os próprios ficheiros. Temos casos destes aqui no Concelho de Beja, mas não só. Isto quer dizer que se conseguiu gerar à volta do projeto uma coisa interessante, que foi os próprios grupos perceberem a importância daquilo que se está a fazer. É importante para a salvaguarda da história dos próprios grupos. Mas também é verdade que chegámos em alguns casos e os papéis já tinham sido todos queimados, completamente destruídos, e sobre alguns grupos não haverá muita história. Depois temos aqui uma outra questão, que tem a ver com os tipos de arquivos que existem ou não existem nos grupos. E não raras vezes acontece isto. Grupos com muita história, grupos com quase 100 anos, não têm praticamente documentação nenhuma. Isto acontece por várias razões, acontece em diferentes momentos da história, e um dos momentos engraçados, entre aspas, em que isto acontece é no 25 de Abril. A euforia da liberdade foi tanta que as pessoas já não escreviam umas às outras. As coisas iam-se fazendo ou por telefone, porque encontramos os papelinhos que dizem X impulsos do telefone, pagava só impulso para ligar para algum lado, ou por pequenos apontamentos, dia tal, combinei com o tal ir àquela localidade. Ou seja, há aqui um período também no 25 de Abril em que a informação se perde um bocado, isto foi um bocado feito de alguma forma desordenada, mas valia, a palavra tinha valor, tinha peso, e as coisas iam-se combinando de umas vezes para as outras entre os próprios grupos. Portanto, voltando aqui ao mapa, tem sido sobretudo no distrito de Beja, ainda assim, porque vamos encontrando documentação de grupos corais de outras regiões, principalmente da zona de Lisboa, conseguimos ir abrindo portas também nos arquivos dos grupos de Lisboa. Em números, e porque nós fazemos questão, e há pouco dizia ao Fernando Romba, a quem também devemos muito pelo facto de existir este projeto, dizia ao Romba que nós gostamos de prestar contas do nosso trabalho. Obrigamos a nós próprios a este rigor, de com frequência irmos apresentando alguns números. Quando começámos este projeto, tínhamos identificados entre os nossos dados, os dados do Museu do Canto e os números do Observatório, tínhamos identificado 367 grupos de canto desde 1926 até, neste caso, até 2024. À data de hoje, nós temos já identificados 383, ou seja, já descobrimos 16 novos grupos, novos entre aspas, poderão não ser novos, mas encontramos 16 grupos que não tinham sido ainda referenciados em nenhuma listagem. Provavelmente porque foram grupos que existiram muito pouco tempo ou podem ter sofrido aqui alguma alteração no nome, porque, como mais daqui a bocado já vamos ver, houve alterações no nome dos grupos ao longo do tempo. Neste momento conseguimos chegar aos arquivos de 109 grupos masculinos, aos arquivos de 26 grupos femininos e aos arquivos de 11 grupos corais mistos, num total de 146 arquivos. Portanto,
Em 146 grupos este projeto já está implementado. Isto não é uma coisa que se faça num dia ou num mês, são feitas várias visitas, é um processo longo, moroso, mas que achamos que vale a pena por várias razões que vou indicando ao longo da apresentação. Até hoje temos digitalizados 32.100 documentos, são sobretudo documentos relativos à própria constituição dos grupos, à correspondência recebida e correspondência expedida. E esta é uma das áreas que é fundamental para a reconstrução ou para a construção da história dos grupos, uma vez que antigamente não havia o hábito, ou muito poucos grupos tinham o hábito, de ficar com cópias das cartas que mandavam. Houve muita coisa que se perdeu num grupo e noutro, e então é possível alguns grupos irem reconstruindo o seu próprio arquivo. Ou seja, se nós encontrarmos uma carta dos Mineiros de Aljustrel no grupo de Pias, o documento vai aparecer carregado nos dois lados, ou seja, na correspondência recebida de um e na correspondência expedida do outro. E este cruzamento vai permitindo a que fiquem cópias também para os grupos. Aliás, o total do projeto irá ser depois entregue à Simbal e depois da Simbal a cada um dos municípios, para que cada um dos municípios trabalhe estes dados, trabalhe esta informação, utilize nas páginas da web, que se façam publicações. Aquilo que nós queremos é que o arquivo passe a ser também uma nova fonte capaz, uma nova ferramenta para os investigadores desenvolverem muito mais estudos e produzirem muito mais conhecimento com estes novos dados que o arquivo nos traz. Mas também cartazes, objetos, as próprias taças dos concursos que se faziam de canto, uma série de documentos contabilísticos onde encontramos estes papelinhos dos impulsos do telefone e outros também envoltos em muita curiosidade e história. O nosso objetivo, portanto, é ser uma nova ferramenta, uma nova fonte, mas não nos abstraímos de trabalhar de vez em quando alguns dados. E aquilo que nós nos apercebemos é que até o ano 2000 os grupos foram aparecendo, foram desaparecendo. Há ali um início entre 1925 e 45 em que surgem de facto alguns grupos e depois já vamos ver quais, mas é sobretudo interessante observar que é a partir do ano 2000 que se dá aqui um grande boom em termos de aparecimento de grupos. E isto está naturalmente relacionado com o processo de candidatura do Cante a património cultural e material. Quando alguns dizem que não sei se valeu a pena, eu acho que só por isto já valeu a pena. Criou esta dinâmica em muitos concelhos do Baixo Alentejo e em outras regiões do país, e apareceram de facto imensos grupos, e depois então a partir do reconhecimento mais grupos apareceram, e isso é um fator extremamente positivo. Em alguns casos, não são novos grupos, foram grupos que voltaram a reorganizar-se, ou seja, já tinham existido e, por meio da candidatura e deste reconhecimento do Cante, voltaram a reorganizar-se. E isso é um dado extremamente interessante. Não querendo ser, mais uma vez, repito, nós, os produtores de toda a informação sobre este projeto e sobre aquilo que vamos encontrando, queremos ser uma fonte. Dizia há pouco que também não somos capazes de nos abstrair de algumas coisas que nos vão aparecendo. E porque estamos a falar de demonstração de resultados e de cumprimento de objetivos, lançamos aqui este desafio de, durante alguns minutos, olharmos para algumas questões que nos parecem interessantes. Temos um ano de projeto, portanto também não teríamos muitos dados que pudéssemos observar de forma fidedigna e dizer é assim ou é assado. Um ano de projeto é insuficiente para chegar a conclusões. Mas há pistas, há tendências, há notas que vão aparecendo e que vão chamando a nossa atenção e que vamos dando até pistas a outros investigadores e pessoas que se interessam pelo tema para irem estudando. E a questão da evolução dos grupos ao longo dos tempos, ela vai aparecendo sem querer na própria nomenclatura dos grupos. Nos nomes dos grupos, através dos nomes dos grupos, nós conseguimos ir percebendo as próprias transformações sociais que foram introduzindo algumas alterações ao funcionamento dos grupos, e isso teve repercussão nos próprios nomes. Portanto, um grupo que manteve praticamente sempre um nome igual foi o dos Mineiros de Aljustrel, portanto, sempre associado ao sindicato, mas depois encontramos um grupo coral do Grêmio da Lavoura de Almodóvar, portanto, aqui já um surgimento ligado à lavoura, ao mundo rural, e ali em Almodóvar, que não seria assim um sítio muito esperar. Rancho Coral da do Pinto, portanto, aqui no conceito de Serpa, o grupo coral e etnográfico, outra designação, que aparece primeiramente na Casa do Povo de Serpa, depois é continuada pelos Camponeses de Pias,
Um grupo coral que utiliza a designação de operários da Messejana, porque todos eles trabalhavam numa fábrica, e é um fator curioso quando se diz o canto era sobretudo do mundo rural. Era assim, o mundo era rural, mas as pessoas que o compunham não tinham que ser obrigatoriamente todas trabalhadores agrícolas, e em alguns casos não o eram. Em Reguengos de Monsaraz, por exemplo, quem constituiu primeiramente o grupo foram os artífices da terra, os sapateiros, o barbeiro, o carpinteiro, portanto eram pessoas que não trabalhavam no campo. Mas vivíamos neste mundo rural, a Alentejo sempre será rural. Depois, os grupos corais ligados às coletividades, neste caso a Sociedade Recreativa Amaralejense. Depois, os grupos corais associados às casas do povo. E aqui falamos dos Ceifeiros de Cuba, que antes de chamar só Ceifeiros de Cuba, também tinha a designação de Casa do Povo. Os grupos corais mistos, aqui já com uma interpelação ao género. O grupo coral dos escardadores, neste caso da Sete, muito associado a uma determinada função, portanto Castro Verde era uma terra que produzia mantas, sobretudo em Santa Bárbara de Padrões, era ali, e depois havia os homens da Sete, que eram os escardadores, e deram nome ao grupo. Um grupo coral feminino, portanto, utilizar aqui já a expressão do género e dá o nome da Catarina em Baleizão. E depois começamos a observar outras alterações, nomeadamente os nomes associados a classes trabalhadoras, aqui neste caso à Brigada Territorial, também grupos corais infantis e associados a estruturas políticas, que é o caso dos pioneiros, que era uma estrutura infantil-juvenil do PCP, que existiu em Ervidel, mas em muitos outros lados. Depois os grupos corais associados às associações reformados, e depois continuamos nos movimentos sociais, ali com o MDM, e depois já as mulheres aqui, com as camponesas de Castro a assumir um papel bastante diferenciado. Aliás, este grupo tem uma história interessantíssima e riquíssima, que iremos contar documentalmente. Olhando para isto, há uma coisa que nos salta à vista. Há uma tendência no Conselho de Serpa para manter esta designação de rancho coral. Não consigo explicar porquê, mas a verdade é que existe. E se nós olharmos, o rancho coral de Pias, rancho coral de Ado Pinto, rancho coral Camponês de Valvargo, rancho coral Papoilhas de Enxoé, que é feminino, rancho de cantadores de Mestre Bento, rancho coral de Serpa, rancho coral etnográfico de Vila Nova de São Bento, rancho de cantadores da Aldeia Nova e o rancho de cantadores de Paris, que não tanto sediado em Serpa, é apadrinhado por um grupo da Aldeia Nova de São Bento. Portanto, existe esta tendência, verifica-se esta tendência desde muito cedo no Conselho de Serpa, a que se utiliza a designação de rancho coral. Nos documentos que vamos encontrando, nos papéis velhos, nas arcas e baús que os grupos vão guardando, curiosamente, quase que fizemos aqui o pleno deste concurso de 1952. E encontramos o primeiro prémio ao Rancho Coral de Serpa, em 1952, num concurso de cantares alentejanos em Lisboa. O segundo prémio ao Rancho Coral da Amareleja, portanto, no mesmo concurso. E no mesmo ano, no mesmo concurso, o quarto prémio ao Rancho Coral da Aljustrel. E então começamos aqui a pensar, se calhar aquilo em Serpa não acontece por acaso, haverá aqui uma relação. Das duas, uma. Ou foi as pessoas de Serpa que colocaram esta forma padronizada de se referirem aos grupos e passou a ser tudo rancho coral, ou passou a ser já, ou o Estado Novo aproveitou isto e tentou implementar, porque era muito mais curto escrever só rancho coral e o nome da terra do que estar ali com grandes renhonhonhós. Portanto, alguma coisa se passou, mas a verdade, existem estas duas verdades. Há esta verdade no Conselho de Serpa e esta verdade que os documentos nos contam, que efetivamente a Casa do Alentejo, com estas ilustrações brilhantes, do Azinhal Abelho, também alentejano, que constituem estes cartazes que estão na sede dos grupos e que nós já temos digitalizados. Há aqui depois vários pormenores, por exemplo, o júri do concurso, o Luís de Freitas Branco, um homem muito ligado à música. Todos estes cartazes contam depois muitas outras histórias. E, falando do Estado Novo, começamos também a perceber e a percebermos da intervenção que foi tendo. Este documento é um documento do Grupo Coral Trabalhadores das Alcáçovas, que é um grupo coral que nasceu para ser um clube. As pessoas mais velhas ainda hoje nas Alcáçovas dizem vamos ao clube, quando querem dizer vamos ao rancho coral. E é um documento que nos prova esta intervenção do Estado Novo. Ou seja, este é um documento de constituição do grupo. O grupo teve 5 anos à espera para que o governador civil aprovasse os estatutos do grupo coral. Teve de ser aprovado como sociedade de recreio e instrução, e onde se lê depois ali a dada altura que compete à Casa do Povo, ou seja, não conseguindo que o grupo passasse para a posse da Casa do Povo,
arranjou uma forma da Casa do Povo ter controle sobre o grupo. E então, onde compete à Casa do Povo das Alcáçovas indicar o delegado cultural do grupo, ou seja, passaram a ter que integrar um delegado cultural no grupo das Alcáçovas. Depois, apesar desta tentativa, o grupo das Alcáçovas só saiu uma vez, até hoje, com o nome de Grupo Coral da Casa do Povo das Alcáçovas. Até hoje é o que se sabe. Mas também encontramos aqui outra forma de dominação ou tentativa de controle do Estado Novo dos grupos corais. E encontramos, sobretudo, principalmente em Aljustrel, né, a propósito que estão aqui as colegas da Câmara de Aljustrel, e é nesta Carta das Minas de Aljustrel ao sindicato, portanto ao grupo, que encontramos uma referência muito especial. Grupo Coral Dr. Bento Parreira do Amaral, desse sindicato, ou seja, em determinada altura, de 52 a 64 mais ou menos, o grupo coral era designado, pelo menos pela direção da mina, e já explico porquê, por Grupo Coral Dr. Bento Parreira do Amaral. Quem era este homem? Este era um homem que estava efetivamente ligado à mina de Aljustrel, era um homem do Estado Novo, um homem da Assembleia Nacional, um homem muito próximo de Salazar e com quem ele próprio trocava muita correspondência que está na Torre do Tombo acessível, são milhares de documentos que existem, de correspondência trocados entre os dois. E isto mostra também uma tendência que também depois aparece em Lisboa, no Grupo Coral da Casa do Alentejo, a tentativa de dar aos grupos nomes de pessoas ligados ao regime. Aconteceu aqui em Aljustrel, nós dizemos que é até 64, porque em 65, em mais documentação dos Minas de Aljustrel, fomos encontrar uma tentativa de reorganização do grupo, portanto o grupo tem ali uma paragem de 1 ano, e em 65 volta a ser outra vez o Grupo Coral do Sindicato Mineiro. Portanto, entre 52, 53 até 64, mais ou menos, de acordo com a documentação que nós temos até agora e consultámos, e já está digitalizada muita dela, é esta a informação que temos. Portanto, houve também aqui esta tentativa do Estado Novo de nomear, com nomes do regime, alguns dos grupos corais. À medida que as Casas do Povo foram avançando, vou passar... Depois são 5 horas ao minuto, 5 euros ao minuto, pagos ali à Simbal, que será transformado num donativo. Muito obrigado. Mas estava a tirar das Alcáçovas, não tirou da Aljustrel, ou tirou? Pronto, faça-se à vontade. Uma das questões que nós vamos reparando é que uma outra forma de controlar todos estes movimentos sociais, todas estas estruturas que se encontrou pelo regime foi a instalação das Casas do Povo. E à medida, não podemos fazer isto, não podemos tomar isto como chapa 5 para todos os concelhos, mas vai-se denotando que à medida que vão aparecendo os grupos das Casas do Povo, ou as Casas do Povo, aliás, vai desaparecendo a voz ativa das mulheres nos grupos corais. Isto porque em 1940, efetivamente, havia mulheres a cantar juntas com os homens, em Vila Verde de Ficalho. Em 52 havia mulheres a cantar no Rancho de Cantadores de Santa Leste da Restauração. Aliás, estas praticamente, mesmo às escondidas, nunca deixaram de cantar. Está escrito e depois não vale a pena desenvolver muito aqui. E no próprio Rancho Coral de Serpa, no grupo coral, havia um grupo coral misto. E esta será talvez das novidades menos conhecidas, que associamos sempre o grupo de Serpa a um grupo grande de homens, sempre homens, mas na documentação, lá está a importância dos papéis velhinhos, que não devem ser queimados nem rasgados. Encontramos, efetivamente, depois, no final dos anos 50, documentação, julgo de 59, em que o próprio grupo faz a diferenciação das modas a cantar pelo grupo masculino lá em cima e depois as modas para o grupo coral misto. Ou seja, foi sempre havendo a presença mais tímida ou menos tímida das mulheres nos grupos corais. À medida que se foram instalando as Casas do Povo, a voz da mulher foi sendo silenciada. A mulher passa a cantar praticamente em família, em casa, em atos religiosos e pouco mais. Ok? Infelizmente. Bem, esta informação toda foi-nos dando aqui depois a vontade de criar uma linha cronológica com os dados para irmos tentando perceber. E é isso que nós vamos partilhar agora aqui convosco. Portanto, em 26 nasce o Grupo Coral do Sindicato Mineiro de Aljustrel. Há sempre algumas dúvidas sobre a existência, sobre a veracidade deste dado. Efetivamente, o sindicato reconhece que o grupo foi oficialmente constituído em 1933. A gente sabe que um grupo, hoje em dia, não nasce agora e vai tratar dos documentos no outro dia, não. E aqui, provavelmente, aconteceu isso.
Em 27 nasce o Rancho Coral de Mértola. Em 28 o Rancho Coral de Serpa. Em 29 o Rancho Coral da Aldeia Nova de São Bento. E depois há aqui um período até 33 em que os grupos que foram aparecendo não tinham preocupação de ter um nome. Era o rancho daqui e o rancho dali. Era quase como se houvesse um despique entre terras, entre localidades. E depois isto resultava naquelas críticas de tipo: os de Cuba cantam melhor que os de Alvito, os de Alvito cantam melhor que os de Beja, e mesmo dentro de Beja, os de Balizão cantam melhores que os outros todos. E ligava-se mais ao nome da terra do que propriamente a outra designação que se pudesse encontrar para o grupo. Também, talvez por esse facilitismo, se foi alimentando esta coisa de se chama Rancho Coral de. A partir de 33, em que aparecem as Casas do Povo, esta história vai sendo um bocadinho alterada. E mesmo os Chefeiros de Cuba, que são um grupo fundado em 33, quando aparece, talvez, com a certeza por intervenção do Estado Novo, eles vão utilizar a designação de Casa do Povo no nome. Ou seja, mantém os Chefeiros de Cuba, mas Rancho Coral da Casa do Povo, Chefeiros de Cuba, tal qual como lá está, naquela placazinha, naquela sede extraordinária que este grupo tem, que se não a conhecem deviam de conhecer, que vale a pena. Em 35, o Grupo Coral da Casa do Povo da Vidigueira, que são hoje os vindimadores da Vidigueira, eles advêm daqui, e depois continuamos até 37, onde a altura em que se realiza em Lisboa a primeira festa alentejana. Esta festa alentejana tem lugar no Grêmio, que viria a transformar-se depois naquilo que é ainda hoje a Casa do Alentejo, onde vão vários grupos. Trouxemos ano passado aqui o cartaz, também que recolhemos nos arquivos dos Arreantes de Ficalho, em que participam já muitos destes grupos. Em 39, Armando Lessa vem para o Alentejo e faz um conjunto de registros que depois resultam no livro que se conhece, que traz um conjunto de cantigas e de muitos grupos onde aparecem mulheres a cantar. Em 45 surge o grupo da Casa do Povo da Amareleja, um dos tais daqueles cartazes. Em 47 aparece o das Alcáçovas e o Dorique. Em 52 a tal referência ao Dr. Bento Parreira do Amaral. E, portanto, vivemos aqui depois este período de 33 para a frente, esta tentativa de todos os grupos utilizarem na sua designação de rancho coral. Isto depois vai muda ali em 68, quando com o aparecimento do grupo coral e etnográfico, os camponeses de Pias, que utiliza, é um dos primeiros grupos a utilizar aquela designação de grupo coral e etnográfico. De 75 para a frente, portanto, isto não lhe vou chamar de descontrole porque pode ser depreciativo, mas existe aqui algo bombástico no canto, aparecem grupos de toda a maneira e feitio por todo o lado. Aparecem, sobretudo, os grupos de canto feminino, a partir de 79, em Ervidel, no Conselho de Austrel. Vocês hoje estão a ganhar pontos, hein? Depois pagam a comissão à Mariana, que ela tem. Em 79 aparecem Aljustrel, é Ervidel, não é Ervedal, é Ervidel, é isso. Eu faço sempre confusão com o Ervedal. Em Ervidel aparece o primeiro grupo de canto organizado feminino, exclusivamente feminino, e a partir daí muitos grupos de mulheres se organizam. E esta organização dos grupos e este aparecimento dos grupos de canto feminino, o regresso das mulheres ao canto, origina que se tenha que mudar muitas designações de nome dos grupos. Se só havia um grupo em Albornoa, chamava-lhe o Grupo Coral da Albornoa. Mas se passou a existir um feminino, então teve-se mudar a designação do grupo que já existia para masculino. Teve-se introduzir aqui a questão de género na própria designação dos grupos. E, portanto, é aqui, e a partir daqui, sobretudo, que começam a aparecer os grupos corais femininos de não sei de onde e o grupo coral masculino não sei de onde. Depois aparecem os tais grupos organizados por locais de trabalho. Chegou a haver imensos grupos das cooperativas agrícolas, grupos de operários, da GNR, como já vistas. Houve juntas de freguesia, neste conceito também, e noutros, a criar os seus próprios grupos de canto alentejano. O CTT, que também continua a existir, as associações reformadas e uma série de conjuntos e movimentos que foram criando os seus próprios grupos e começam a aparecer, começa a surgir com mais incisão os grupos corais e etnográficos. E quando estes grupos corais utilizavam esta designação, tinham sobretudo um objetivo, era fazer a diferenciação. E eram diferentes como? Eram diferentes no traje. Usavam um traje e não usavam uma farda. E, portanto, houve grupos que até hoje se mantêm assim, portanto, utilizando um traje e não uma farda, mas outros grupos continuam a utilizar uma farda, todos de igual, e pronto, e está tudo bem. Para nós, está tudo bem. E vivemos depois o outro momento grande, se quisermos continuar a construir esta linha, que tem a ver com a candidatura do canto e toda a dinâmica criada em torno de que resultaram muitos grupos,
apareceram muitos grupos infantis e juvenis, aparecem novas, a nomenclatura dos grupos é alterada, começam a surgir nomes muito mais curtos, nomes de grupos de malta nova, dos mainantes, os bubedanas, os boinas, que já nem referem ao local, não referem a estrutura, estão ligados a alguma estrutura, apareceram, cantam e fazem-no bem. E depois aumenta o número de grupos corais mistos, como forma de aproveitar recursos humanos. Ou seja, aquilo que antigamente acabava por ser uma coisa espontânea de homens e mulheres cantarem juntos, os grupos, atualmente, quando passa a ser um grupo coral, deixa de ser masculino ou feminino e passa a ser misto, regra geral, infelizmente, quer dizer que já somos tão poucos que vamos juntar forças e passamos a ser mistos. Na atualidade, é um bocadinho isto que está a passar. Não quer dizer que não haja depois exceções, como existe no Roquenho e Gasparões em Ferreiras, e que sempre foi um grupo coral misto, e é um grupo que tem muita estrutura, tem muitos componentes, e faz o seu papel, e sempre foi um grupo coral que utilizou a designação de misto, por isso mesmo. Portanto, recuando um bocadinho atrás, e há alguns papéis daqueles que vamos encontrando, o tal panfleto de 1937, da primeira festa de Canto Alentejano em Lisboa, que nós encontramos nos Arreantes de Ficalho, mas que o Grupo de Mértola já fez saber que também tem lá um original, né? Vivemos isto, e esta dinâmica acaba também por ser interessante, que há pessoas em nome individual que nos vão mandando coisas, uma carta, uma fotografia, a capa de um disco, de coisas que às vezes nem os próprios grupos conheciam. E isto, pronto, e nós acabamos por congregar isto, e este também é o nosso objetivo. Já vou explicar porquê. Portanto, aqui já há vários grupos que participam, portanto, esta festa alentejana, aliás, não tem lugar na Casa do Alentejo, é organizada pelo Grêmio Alentejano, mas tem a organização, realiza-se, aliás, no Teatro São Luís, há bocado induzi em erro. Depois, em 52, por acaso, temos aqui a fotografia dos Mineiros de Aljustrel, na Casa do Alentejo, quando foi participar em 1952 no tal encontro de cores, portanto nesta altura eram concursos, eram designados de concursos. E depois também outro dos documentos que nós encontramos que é interessantíssimo é este programa da terceira festa em 65, em 52, aliás, voltando aqui, esta foi das festas que tinha mais histórias para contar. O Grupo Pias foi desclassificado porque disse que o Alentejo era uma região abandonada, era uma terra esquecida, e então o Grupo Pias foi desclassificado, era para ficar para aí em segundo lugar, mas o regime não deixou passar e foi, pronto. Há uma série de histórias, mesmo o Sr. Torrão, o mestre Chico Torrão, conta que o grupo coral ficou em primeiro lugar e que no dia que voltaram a Serpa, eles dormiram lá, e que no dia que voltaram a Serpa, o comércio fechou, foi uma caminhonete da carreira buscá-los, ele diz que aquilo foi uma festa à entrada em Serpa. Pronto. A importância que o canto tinha, ainda tem, manifesta-se hoje de outras formas, mas para as nossas gentes e para o nosso território. Portanto, o nosso mundo é este, é bagunçado, trabalhamos nesta bagunça de meio de papéis mais ou menos organizados. Às vezes, aquilo que nós vamos fazendo, um bocado como serviço público, é, na medida que vamos passando pelos arquivos, vamos deixando os arquivos organizados. Fazemos esse serviço. Aliás, foi uma das coisas que a própria Universidade e a própria Simbal nos disse, se tivéssemos condições para irmos fazendo. Portanto, é um apoio que nós damos ao grupo e muitas das vezes isso obriga a que o próprio grupo descubra coisas sobre eles que estavam esquecidas. Isto acontece, e a minha crónica do canto no Diário do Alentejo desta semana está relacionada com isso. Isto acontece muito com os cancioneiros. Porque às vezes, por exemplo, na Amareleja, a gente mexendo nos papéis encontramos um massinho de 6 folhas e dizia Cânticos de Natal. E já nem o próprio grupo se lembrava que tinha aqueles cânticos de Natal guardados e muitas das vezes andamos todos cantando as mesmas modas, podemos fazer a diferença com outras que estão esquecidas. Temos que ir à procura delas porque elas existem. Ok? Portanto, isto é a nossa vida e a gente gosta disto. Papéis velhotes. No Conselho de Beja já passámos, estão só aqui 4 referências, portanto, já fomos às Neves, às Searas ao Vento, à Trindade, ao Balezão, às Rosinhas. Também no Conselho de Beja, e aproveito para agradecer a presença da Sra. Presidente da Assembleia Municipal e já agora da Sra. Presidente da Assembleia Intermunicipal também, a vossa presença. Mas estamos a passar nos concelhos todos, é um trabalho, sei lá, em Balezão, a gente há um ano que andamos em Balezão, há um ano que andamos ali em Santa Vitória, e é um trabalho que não se esgota, porque depois, quando eles dizem que não há mais nada, e a gente diz, mas ainda não encontrei nenhum livro de datas. Esse tinha lá em casa. E vem mais um livro de datas, e vem mais umas fotografias, e vem mais um texto, um recorte de jornal.
estão sempre a aparecer documentos. Portanto, nós viajamos por aqui e depois vamos encontrando referências que nos fazem e obrigam a voltar há um tempo atrás. Falando hoje para esta malta nova, eles já não sabem o que é um fax, muito menos o que é um telegrama, muito menos o que foi a FNAT, hoje conhecemos todos como Inatel. Isto obriga-nos a fazer aqui este exercício de voltar atrás na história dos tempos e fazer um bocado esta viagem do que foi a própria evolução dos meios de comunicação e de circulação da informação. Quanto ao futuro, e quase a terminar, aquilo que nós temos perspectivado agora, portanto, vamos continuar no Baixo Alentejo e se alguém presente tiver documentação relativamente aos grupos, fotografias, pode-nos fazer chegar. Vamos implementar o projeto nos concelhos de Almada e Seixal, porque já conseguimos uma documentação muito vasta dos grupos de lá e ainda nunca lá fomos. Portanto, é a documentação que está dispersa nos grupos do Baixo Alentejo. E depois nota-se que os grupos da Amadora têm tendência mais para um concelho. Os grupos do Barreiro têm tendência para outros. Pronto, e vamos notando isto também, não conseguimos ainda ter dados muito fidedignos, mas vamos sentindo isto. E é importante irmos também a estes grupos que têm, alguns deles têm arquivos também muito longos, também vai dar muito trabalho, mas a gente gosta disso. E vamos alargar naturalmente ao resto do território, ao litoral alentejano, Distrito de Évora e Porto Alegre, onde existem menos grupos, mas também existem coisas muito curiosas. Em 1955 existia um grupo de canto alentejano no Gavião, né? No Distrito de Porto Alegre, uma coisa assim já quase a ir para a Beira Baixa. E em 1955, portanto, vamos ver o que é que descobrimos ainda mais por aí. E como dizia há pouco, nós digitalizámos até o momento 32 mil documentos e esta tem sido uma das nossas dificuldades. Disponibilizar isto tudo no online. Portanto, não é só digitalizar, os documentos depois têm que ser tratados, têm que ser tratados da forma arquivística, documental, por nós, pelo próprio repositório da Universidade e, portanto, nós estamos a tentar encontrar uma ferramenta que nos permita, em junho e julho, carregar massivamente todos estes dados para as nossas plataformas, que eu já vos vou dizer quais são. Isto porque temos para aí 3 mil documentos disponíveis online no nosso site, é manifestamente pouco. A verdade é que a gente andamos sempre também a correr atrás dos fogos, ou seja, andamos sempre apagando fogos. Olha, aquele senhor está em risco de vida, temos que lá ir. E vamos a correr para a Messejana, o grupo já acabou e o homem ainda lá tinha uns papéis. E depois, olha que aquele senhor está muito doente, lá vamos a gente para Brinjela por causa do grupo do externato que lá existiu. E acabamos sempre por andar aqui nisto e pronto, isto é um ciclo vicioso, a gente gosta disto, mas tentamos que nada se perca e que se perca ao mínimo possível, se tivermos que perder. Onde é que as nossas coisas andam? Onde é que vocês podem consultar estas coisas todas? Portanto, nós temos a nossa própria plataforma, o www.arquivodigitaldocante.pt. Nós estamos inseridos num projeto da Universidade de Évora que chama-se o Sharing Memories e, portanto, a própria página do projeto Sharing Memories da Universidade de Évora também tem lá muita coisa relativamente àquilo que é a nossa atividade e conseguimos fazer uma coisa muito gira e isto é daquelas coisas que mais nos motiva, que fizemos no acordo com o Simbal era que nós vamos fazer um trabalho sério e nada disto que nós vamos fazer se irá perder. Isto é uma coisa que irá ficar para sempre. E, portanto, é também por isto que este trabalho demora um bocadinho mais a fazer e demora um bocadinho mais tempo a ter alguma visibilidade online. Porque tudo é tratado, tudo tem que ser assinado, temos que ter autorizações das pessoas, autorizações dos grupos. Isto porque, a partir do repositório digital da Universidade, toda a documentação que nós disponibilizamos no nosso site irá ao mesmo tempo ser carregada no repositório da Universidade de Évora. Portanto, jamais se irá perder aquilo que andamos a fazer, com os devidos licenciamentos, com as devidas autorizações, e, portanto, vai ser sempre um acrescente para quem quer produzir conhecimento sobre o Kant e quem quer fazer mais coisas pelo Kant. Nós temos o cuidado dos cartazes, como dos objetos, porque nada impede que daqui a 2 ou 3 meses haja um estudante de Belas Artes que queira fazer um trabalho sobre qual era a linha gráfica, as cores utilizadas, qual eram os grafismos utilizados na concepção dos cartazes para promover o Kant antes e depois do 25 de Abril. Por exemplo, né? E se for ao site já tem uma quantidade de cartazes, irá ter muito mais, e já lhe permite desenvolver esse trabalho, esse trabalho de investigação
e pesquisa. E esse é o nosso maior valor, acho que está aqui, na disponibilização desta documentação e termos a garantia que nada disto se irá perder. Pode ser queimado pelos familiares dos grupos, mas nunca mais irá desaparecer. Depois, temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, onde vamos partilhando onde andamos, o que vamos fazendo, alguns documentos, mas também, através do Diário do Alentejo, quinzenalmente temos uma crónica do Cante, onde a partir de um documento, uma fotografia de alguma coisa que vamos encontrando, vamos partilhando quinzenalmente numa crónica, onde depois tentamos reconstruir mais um bocadinho alguma história sobre o documento apresentado. Esta semana falo da importância dos cancioneiros. Aliás, a pergunta é onde é que pairam os cancioneiros, porque eles andam aí. A gente está lá a chegar a alguns deles. Porque, efetivamente, não podemos ter os nossos grupos todos padronizados a cantar, a abrir o espetáculo de uma forma, a acabar de outra, a cantar o Alentejo no meio, porque é bonito e todos gostam. Não. Há muitas coisas bonitas. O cântico religioso do Alentejo é único, é raro e deve ser muito valorizado. Carrega um sentimento, uma expressão de fé, e de confiança, uma coisa, esta é riquíssimo, e os grupos já vão fazendo grupos de cantos ao menino, mas é preciso dar mais uns passos em frente e nós queremos contribuir para que se deem esses passos. O nosso site tem este visual, portanto uma fotografia extraordinária da Ana Baião, de um grupo coral misto, porque atualmente, nos dias de hoje, homens e mulheres cantam de forma organizada ou não, mas cantam juntos, e portanto resta-me deixar aqui o agradecimento pela vossa paciência em ouvir este bocadinho da história dos grupos e do nosso canto alentejano. Muito obrigado, tenham o resto de bom dia e desfrutem do último dia da Ovibeja.